Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vós. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá para poder compartilhar um texto da Palavra de Deus que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, a partir do 22, assim está escrito. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. De madrugada, então, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: um fantasma. E tomados de grande medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. Louvamos a Deus, que essa palavra gere entendimento e nos fortaleça em nome de Jesus. O episódio que nós acabamos de ler no texto está narrando um fato muito interessante que ocorreu entre Jesus e os seus discípulos. Antes de os discípulos fazerem essa navegação para o outro lado, diz o texto que Jesus estava despedindo as multidões que se aglomeravam em torno dele. Porque Jesus, ele sempre, nos seus discursos, nos seus ensinamentos, Jesus oferecia algo que as pessoas ainda não tinham experimentado. Os ensinamentos de Jesus geravam vida no interior das pessoas. A palavra que Jesus compartilhava com as multidões gerava cura não somente física, mas espirituais. Pois haviam pessoas tanto enfermas, doentes, na parte física, como na parte espiritual. Então Jesus, com a sua forma amorosa de se apresentar, com a sua personalidade, ele se apresentava diante de todos de forma amorosa, cuidadosa. E então, por isso as multidões iam ter encontro de Jesus, porque nos seus corações sabiam que ia receber algo. E toda vez que uma pessoa vai em direção de Jesus, algo sempre acontece. Jamais essa pessoa vai voltar de mãos vazias. Porque Jesus sempre tem um alimento para saciar a necessidade humana. Então, quando Jesus despedia essas multidões que se aglomeravam ao lado dele, enquanto isso ele deu ordem aos discípulos: vocês devem navegar aí para o outro lado, deixando entender que eu irei logo depois. Isso não está no texto, mas passa essa ideia de que se Jesus está ordenando para eles ir na frente, que Jesus encontraria eles mais tarde. Certamente, de algum modo, isso aconteceria, porque Jesus estava peregrinando e anunciando o seu evangelho, a sua palavra, junto com seus discípulos. E nessa escola, nessa faculdade, onde Jesus, todos os dias, ensinava em parábolas, todos os dias o Senhor tinha uma palavra diferente e, orientando os seus discípulos, Jesus estava formando os seus apóstolos. Jesus estava, então, com os seus ensinamentos, aprofundando no coração dos seus discípulos a ideia do evangelho do seu reino. As palavras que não vinham da terra, mas as palavras que vinham do céu. A sabedoria que não era humana, mas a sabedoria que vinha do céu.
Então, nesse texto, nós observamos duas coisas importantes. Jesus, como ser humano, vivendo de forma digna, como uma pessoa comum, como eu e você, passando por todas as intempéries, por todas as pressões que nós sentimos no nosso cotidiano, na nossa vida, mas também Jesus se apresenta em todo o tempo, em todo o seu ministério, como a parte divina, o divino, aquele que pode todas as coisas, aquele que faz a diferença, aquele que tem tudo no controle das suas mãos. Ao longo do texto, nós vamos perceber, então, essas duas situações. Nós vamos encontrar Jesus humano e Jesus divino. Interessante que, quando Jesus, então, faz essa despedida das multidões e já envia os discípulos irem na frente, navegando para o outro lado, então ele se retira para o monte e o texto diz que Jesus, ele vai para um lugar sozinho, ele fica sozinho. Ao cair da tarde, lá estava Jesus sozinho, orando ao Pai. Tem uma coisa importante que nós podemos perceber aqui. Quando então, ao cair da tarde, já o início da noite, isso já era madrugada, quando Jesus decide ir até o encontro dos seus discípulos, encontrá-lo de madrugada. Por que será que Jesus se permite que durante a madrugada ele vá ao encontro dos seus discípulos? Por que não deixou amanhecer o dia, né? Uma boa pergunta para a gente fazer, analisar e refletir nesse momento. Os discípulos estavam navegando e o texto diz que o vento era contrário e as ondas batiam no barco. E então, de madrugada, Jesus se apresenta diante deles. No entanto, quando eles perceberam alguém andando sobre as águas, tiveram muito medo, porque pensaram ser um fantasma, assim está descrito na palavra de Deus. Mas então Jesus disse: coragem, sou eu. Então todos ali já conseguiram identificar que era Jesus. Porém, Pedro queria ter certeza mesmo que era Cristo e disse: Senhor, se és tu, então manda que eu vá ter um encontro por cima das águas, por sobre as águas, andando sobre as águas, fazendo algo que está fora dos parâmetros humanos, está fora das condições humanas. Mas Pedro toma essa iniciativa de ir até Jesus. Ele obedece à voz de Jesus e então pula do barco. Põe os seus pés sobre as águas. Como diz o texto, as ondas estavam batendo sobre o barco e o vento era contrário. Mas Pedro decide em seu coração correr esse risco. Ele podia morrer a qualquer momento. Ele era um ser humano. E então, ele mesmo assim, ele corre esse risco, ele pula do barco e dá atenção especial àquela voz que estava lhe chamando. E a voz do Senhor Jesus dizia: venha, não tenha medo, venha. E quantas vezes o Senhor está nos chamando? E muitas vezes nós estamos presos em nossos temores, em nossos medos, em nossas limitações. E quantas vezes quando você começa a meditar na palavra de Deus, o Senhor está te direcionando a fazer algo em prol do seu reino, a te direcionar para fazer uma atividade relacionada ao reino de Deus e muitas vezes no meio dessa ordem, no meio dessa atividade, no meio dessas circunstâncias, os perigos muitas vezes estão em volta. Então nós precisamos fazer como Pedro, abrir mão desses temores, desse medo e pular do barco do nosso conforto, talvez, pular desse barco que muitas vezes está nos prendendo a ir adiante, porque nós estamos olhando os ventos que estão soprando, estamos olhando para as dificuldades que estão ao nosso redor. Muitas vezes nós estamos fixos nossos olhos nas tempestades que estão nos cercando, em todos esses acontecimentos. Muitas vezes nós nos prendemos a essas coisas. Mas quando nós ficamos atentos à voz do Senhor Jesus e vamos ao seu encontro, não tenha dúvida que esses ventos vão cessar, porque Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor do vento, Ele é Senhor das águas, dos céus e da terra. Ele tem todo o poder nas suas mãos. O que nós precisamos fazer é apenas obedecer e ir até o seu encontro. Muitas vezes nós falamos, mas Pedro, ele afundou. Pedro ficou olhando para as intempéries, para a tempestade, para os ventos.
olhou para dentro de si: estou morrendo, Senhor, me socorre. E então prontamente o Senhor estende as suas mãos e levanta Pedro e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? No entanto, Pedro foi o único que estava ali entre os discípulos, entre os demais, que tomou essa iniciativa de correr esse risco, de colocar as plantas dos seus pés em algo que não era firme, em colocar a planta dos seus pés numa situação onde não era terra, colocar os seus pés numa água. Mas ele fez isso enquanto ele estava olhando fixo os olhos no Senhor Jesus. E esse ensinamento ele é profundo com as nossas vidas. O Senhor está nos chamando muitas vezes para ir ao seu encontro, e nós precisamos olhar tão somente para Ele. As dificuldades elas vão surgir. Muitas vezes elas já estão acontecendo ao nosso redor, já está acontecendo em nossa volta. Mas essas coisas não podem nos prender. Essas circunstâncias não podem causar esse bloqueio nas nossas vidas, porque maior, diz a palavra, é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o poder do nosso Senhor do que as tempestades que muitas vezes nos vêm. Então muitas vezes nós nos sentimos assim enfraquecidos, temerosos, presos aos nossos temores, aos nossos medos. Mas a palavra do Senhor está dizendo: olha, você deve vir até mim. Venha, disse o Senhor Jesus. E nós precisamos entender que nós somos humanos, temos as nossas limitações, mas nós precisamos entender que Jesus, Ele é Senhor e Ele não se limita nas circunstâncias humanas em que vivemos. Veja que Jesus se apresenta como 100% homem, mas também como 100% divino. O percurso que Ele fez foi diferente da navegação que os discípulos fizeram, porque Jesus foi em linha reta, andando sobre as águas. Então imagine que há essa diferença, né? Isso é percebível no texto. Os discípulos vão por uma trajetória navegando no barco, mas Jesus, Ele vai em direção aos discípulos andando por cima das águas. Esse é o nosso Senhor. Aquele que vai por cima das tempestades, aquele que vai por cima de qualquer que seja a circunstância que está nos cercando. Por isso, esse entendimento, nós precisamos olhar para Cristo. Não fique olhando para as laterais, olhe para frente, porque é lá que está o nosso Senhor, o nosso general, aquele que está no comando das nossas vidas, aquele que está conduzindo a nossa vida. Quando Ele diz vai, você deve ir. E quando Ele diz vem, você deve vir até Ele. Olha, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Tenha um excelente dia. Que essa porção desta palavra gere então fortalecimento na tua vida. Olha, Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Amém.